O cumprimento do povo de Deus para a paz do Senhor. Amém. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Assim, bendito. Bendito É aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Glória a Deus, queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres e gratos na presença do Senhor Jesus? Confesso que já ouvi Deus falar tremendamente neste lugar. Estava orando ao Senhor, Senhor, confirma a palavra. E Deus usou a vida dos servos do Senhor para confirmar esta palavra nesta noite. Então quero fazer menção no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado, eu quero estender minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade. Desde já, louvar e bendizer o nome santo do Senhor pela vida do pastor Charles. Obrigado pela confiança. Quero louvar e bendizer também o nome santo do Senhor pela vida dos irmãos obreiros deste altar, por todo o contingente de obreiros deste ministério, círculo de oração, toda a membresia, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quem achou, diga amém. Amém. Não vou nem perguntar se tem alguém procurando, porque esse amém aí é sempre para não deixar dúvida. Vou estar lendo apenas alguns versículos. Verso de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vou repetir: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Tome o seu assento em enaltecido nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, gosto sempre de trazer minha esposa e meus filhos para me acompanharem, mas como ela tinha também um compromisso ministerial, ela serve no ministério infantil, né? E as crianças, se ela não for, fica cadeativa, falta até ligar. Então é bênção de Deus, ela está fazendo a obra lá. O Senhor me concedeu eu vim aqui, e creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite, amém? Amém. Queridos, é necessário compreender que todo aquele que recebe um chamado de Deus sobre a vida, muitas das vezes é inserido em ambientes a qual muitas das vezes não queria estar, e neste ambiente temos nós a responsabilidade em ter como prioridade fé e obediência ao Senhor. Nesse ambiente caótico, muitas das vezes cenário de provação, muitas das vezes o Senhor nos leva a desertos, nos permite passar por tempestades, não para nos matar, mas sim para cada dia nos colocar em uma posição que venhamos exercer a nossa fé em Cristo, que venhamos confiar mais no Senhor a cada dia. Mas mesmo dessa maneira, coisa dura é estar no vale, coisa dura é sentir o vento da aflição, da provação, mas em meio ao vale, em meio ao deserto, já tem uma palavra de Deus, e ela sobre a minha e sobre a tua vida, dizendo: adora nesse vale, glorifica nesse vale, eu vivo nesse vale, independente do vale, independente da provação, o Senhor é contigo, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, porque Ele está contigo.
Abias, dos sacerdotes da terra de Anatote, para profetizar o juízo de Deus sobre a nação de Judá, para predizer o vindouro cativeiro babilônico. Jeremias prega, o povo não se arrepende. Aproximadamente 22 anos depois, cumpre-se a profecia de Jeremias. O exército da Babilônia sitia agora Jerusalém, usando uma tática de guerra antiga, bloqueando entrada, bloqueando saída, esgotando os insumos necessários para a sobrevivência e economia de Judá, esboçando uma rendição. Agora Jerusalém vai ser invadida e a classe nobre de Judá vai ser levada cativa no exílio na Babilônia. Dentre estes vão estar jovens conhecidos pelo povo de Deus: Daniel, Ananias, Misael, Azarias, a qual vão ser introduzidos no palácio, a qual vão ser introduzidos na corte do rei Nabucodonosor. A saber, Daniel agora recebe um novo nome, o nome babilônico. A Daniel era Beltesazar, Ananias recebe o nome de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Mudam os nomes desses jovens, mudam até alguns costumes desses jovens, mas se tem uma coisa que não muda nestes jovens, é a essência de adorador. Procura a narrativa de Daniel no seu livro, capítulo 1, verso de número 8. A Bíblia é clara em nos dizer que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei. Ananias, Misael e Azarias não se prostram perante idolatria para adorar a imagem de ouro, mas antes preferem abordar a frente. Sabe por quê? Porque ambiente ruim não molda caráter de quem está cheio da presença do Espírito Santo. Ambiente ruim não molda caráter de quem está cheio da presença, mas quem está cheio da presença em Deus é diferente. Ambiente ruim, não dá para influenciar em quem é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não dá para influenciar quem foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Não tem capeta, não tem fofoca, não tem calúnia que para quem está cheio da presença. Sabe por quê? Porque não tem vazio em quem está preenchido, não tem lacuna em quem está cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você já percebeu? Você já chegou em ambiente que o cenário era caótico, era alguém liberando palavras de morte, e você, com fé no Deus Todo-Poderoso, libera a palavra de vida e vê o cenário mudar. Na perspectiva humana, alguém vai e diz: nossa, aconteceu. Mas na perspectiva do céu, você olha e diz: é Deus, é Deus, é Deus que realizou em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Presbítero Edvaldo, não dá para parar quem está firmado na rocha eterna que é Cristo, pastor. Não dá para desestruturar quem tem como estrutura a pedra angular dos montes vamos rejeitar. Sabe por quê? Quanto mais bate, a igreja cresce. Quanto mais oprime, a igreja adora. Está no vale, mas está adorando. Está na prova, mas está glorificando o nome santo do Senhor. Não tem fofoca contra a sua vida, não tem palavra de maldição contra a sua vida para te parar, não tem oração contrária contra a igreja para a igreja fechar as portas. Sabe por quê? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a vontade do Senhor. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais caminha. Quanto mais humilha, mais cresce. Sabe por quê?
perseguição, prova, luta, muitas das vezes ela pode até dar falsa ilusão que vai te parar, mas de uma coisa certa, que provação, perseguição, a ponta do inimigo nunca foi sinônimo de paralisia para quem está firmado em Cristo. Na era primitiva, nossos irmãos em Cristo, que lutavam para a propagação do Evangelho, que morriam por amor de Cristo e da sua palavra, eram açoitados em praça pública, eram humilhados na frente de muitos, eram encarcerados, mas era alguém que estava no cárcere adorando, era alguém que estava sendo açoitado, glorificando. Mas batia, mas crescia, mas entenda que, assim como há distinção no tempo terreno Cronos e no tempo de Deus Kairos, na matemática do reino é diferente. Como assim, pregador? Vou explicar. Na matemática da terra, para crescer tem que aparecer, mas na matemática do reino, para ser o maior, seja antes o menor. Na matemática da terra, se você aparecer, você tem que se mostrar, mas na matemática do reino, que é o pique mais importante e é o menos importante. Vou falar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso de número 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A família é dele, o teu casamento é dele, o teu ministério quem te deu foi ele, a chamada sobre a tua vida quem chamou foi ele, e não tem quem se levante, não tem quem lute contra. Pode até bater, pode até achar que está machucando, mas operando ele, agora nas ruas de Jerusalém, o Império Romano usa agora os cristãos que decidiram morrer por amor do Evangelho como luminárias vivas, penduravam os seus corpos, ateavam fogo, eram degolados, mas era um prestes a morrer, estando ainda no cárcere, mas dizendo: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Era alguém prestes a morrer por amor de Cristo e a tua palavra, mas dizendo: viver é Cristo, morrer em Cristo é lucro. Era alguém prestes a morrer por amor de Cristo e da sua palavra, mas dizendo: se vivemos, vivemos para Cristo, se morremos, também morremos para Cristo. Era Jesus Cristo na cruz do Calvário, moído, transpassado pelo meu e pelo teu pecado, mas dizendo: tetelestai, está consumado, está consumado, está consumado o plano de salvação, está consumado a obra redentora de Deus. Sabe na onde? Na tua casa, na tua parentela, no teu casamento, na tua vida. Talvez o inimigo até te diz: não vai viver, mas tenha fé, assim como Ezequiel profetiza a vida no cenário de morte. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória! Aqui. Deus sem precisar mostrar, mas mostrando. Sem precisar provar, mas provando. Exerce a sua teocracia, ou seja, o seu governo estabelecido na terra. O povo se rebela. Deus levanta agora o exército da Babilônia para disciplinar a nação de Judá. Levanta Jeremias, filho de Uquias, como profeta, conhecido como profeta do juízo. Oh, glória a Deus! E da lamentação, agora no cativeiro, para mostrar que o controle, sem precisar mostrar, sempre está nas mãos deles.
Independente do vale, independente da forma, o controle de tudo está nas mãos dele. Você está com medo desse diagnóstico? Você está com medo do que proferiram contra a tua casa? Você está com medo do que possa acontecer? Ei, se a tua vida está nas mãos dele, não há o que temer. Pode impedir, pode a medicina dizer, vai morrer, mas assim diz o Senhor: dos homens são as preparações do coração, mas ainda continua sendo minha a resposta. Para dizer para alguém que está clamando a Deus: Senhor, faça uma obra na minha casa, Senhor, visita a minha esposa, Senhor, visita o meu esposo, Jesus, alcança meu filho, Senhor, alcança minha parentela. E o Senhor está dizendo: pode estar no cárcere, mas está no meu controle, pode estar no tráfico, mas está no meu controle. Só adora, só glorifica o meu nome. O término deste vale. É só para quem crê. Aleluia! É só para quem acredita. E hoje Deus está mudando o cativeiro. Aleluia! É só para quem acredita. E hoje Deus, enquanto tu adora aqui, enquanto tu glorifica aqui, tu sai da tua casa pensando que seria mais um culto, mas o Senhor está dizendo, através da tua adoração, Pastor Chaves, sabe o que acontece nos dias de hoje? Já foi falado aqui, mas eu tenho que enfatizar. Quando estamos no vale, muitas das vezes buscando, e o vento do deserto, o medo, a aflição, muitas das vezes nos faz pensar que o Senhor não está mais conosco, que o Senhor não vai realizar, que o Senhor não vai mudar o cenário de nossas vidas, pelo momento a qual estamos enfrentando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: às vezes o Senhor vai te levar em ambientes que você não vai querer estar. Às vezes o Senhor vai te fazer passar por coisas que você não queria passar, para te matar, não, mas para te dar estrutura para viver coisas maiores. Em qual sentido, pregador? Vida em abundância. Como assim? Não estou profetizando o carro do ano, mas é bom. Não estou profetizando chave de casa, mas é bom. Mas o que eu estou profetizando é salvação, redenção, restauração sobre a tua casa. Essa palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ei, talvez muitas das vezes você fez campanha, talvez muitas das vezes você trouxe o nome de alguém para colocar na oração, talvez você pelas madrugadas muitas das vezes se desespera, clama a Deus: Senhor, faça uma obra, Senhor, na minha família, do jeito que está não dá, Senhor, eu não aguento mais. Ei, a tua oração tem subido diante de Deus, Deus tem colhido cada lágrima e me trouxe hoje aqui para te dizer: persevera nesse vale. Eu não te coloquei nesse vale para te matar, eu não te coloquei em momento de provação para te ferir, mas para mostrar que não importa o momento, não importa a dor, eu sou contigo. Ezequiel, filho de Buzi, da linhagem de Zadok, pelo pacto estabelecido de Deus acerca da tribo de Levi, os levitas tinham como expectativa
a assumir o sacerdócio no templo. Mas entenda que o requisito para Ezequiel exercer a função sacerdotal era atingir a maioridade de 30 anos. Mas diferentemente da expectativa de Ezequiel, acontece, porque na Bíblia você não vê Ezequiel completando a idade de 30 anos e exercendo o sacerdócio no templo. Você não vê Ezequiel completando a idade de 30 anos e servindo no templo como sacerdote. Mas você vê Ezequiel às margens do rio Quebar, no vale, no cativeiro, para ser profeta do Senhor. Entenda, a expectativa de Ezequiel era ser profeta no templo, era exercer a função sacerdotal, oferecer holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Mas o projeto de Deus na vida de Ezequiel era ser profeta no vale, era ser profeta no cativeiro. Vou melhorar para você entender. Talvez você se encontra hoje em um momento, em um ambiente a qual você já clamou a Deus: Senhor, me tira desse lugar. Senhor, o Senhor faz a obra, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas o que o Senhor diz sobre a tua vida hoje eu te coloquei nesse cenário não para tu reclamar, eu te coloquei nesse cenário não para te afligir, mas para você ser luz em meio às trevas, para você dar palavra de vida aonde existe morte. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu disse? Vou melhorar para você entender. Aleluia! Alguns aqui me conhecem. Eu vim pregar aqui porque não sou muito de falar de mim, mas o Senhor me incomodou a dizer: ninguém acredita no ministério, irmão, quando Deus te tira do lamaçal do pecado. Muitas das vezes quem diz ganhar almas por ele é aqueles que mais criticam. Senhor, mas quem era ele, Senhor? Mas quem era ela, Senhor? Que autoridade vai ter na tua presença? Mas o Senhor está dizendo: eu não olho como meu homem, eu sou dos corações. Talvez alguém lá fora vai dizer: ele não tem futuro, para ele não existe oportunidade. Para ela, quem era ela? Mas o Senhor não está preocupado com o teu passado, mas sim como vai ser daqui para frente, sim como vai ser a partir desse momento. Tu escolhe bênção ou maldição. Pregador, você está profetizando maldição? Não, porque no contexto de Deuteronômio capítulo 28, o Senhor coloca o povo numa posição de escolher. Hoje vocês escolhem. Já ouviu falar de livre-arbítrio? Você pode pecar se você quiser, você pode beber se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas não venha reclamar com Deus que o Senhor não te ajudou, que o Senhor não te deu a oportunidade de mudar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas a presença de Deus, quando entra e preenche, é algo maravilhoso, é algo tão grandioso, que mesmo eu podendo beber, mesmo eu podendo usar droga, mesmo eu podendo fazer o que eu quiser, eu posso, mas eu não quero, eu posso, mas eu não quero. Sabe por quê? Quem está cheio da presença é dependente da presença do Espírito Santo. Fique na dependência do Senhor. Glória! Aleluia! Muitas das vezes procuramos preencher o vazio da nossa alma com coisas terrenas, mas quem já passou por isso sabe o vazio que assola a alma do homem. Quando eu falo do homem, eu refiro no geral, tanto homem como mulher. O vazio tremendo que muitas das vezes, quando você voltava da balada, de uma noite inteira de pulo, de alegria, mas quando chegava pela manhã era uma tristeza profunda que consumia a sua alma. Vazio esse que você pode morar numa mansão, você pode ter o melhor carro, a melhor roupa, mas se não tiver a presença de nada adianta. Sabe por quê? O que é terreno perece, mas o que vem de Deus
Imagina um filho que tem um pai como pastor, que cresce admirando o ministério do pai. Eu quero ser pastor um dia também. Eu quero ser igual meu pai, servir ao Senhor na igreja. Mas o inesperado acontece. Vou ilustrar a história de Ezequiel. Em um momento, entra em um vale, que não esperava passar por este momento, por uma aflição, que não esperava enfrentar, porque o de repente de Deus é assim, pastores. Hoje estamos aqui, hoje temos oportunidade, amanhã podemos não estar, amanhã podemos não ter esta mesma oportunidade. Então o que o Senhor quer dizer para mim e para você, em tempo e fora de tempo, adore ao Senhor. Em tempo e fora de tempo, viva os processos do Senhor. Em tempo e fora de tempo, seja fiel ao Senhor. Porque se eu não for fiel, Ele continua sendo fiel. Porque o meu caráter pode até mudar, mas o dele não muda. Porque Ele é santo, Ele é imutável. Ou seja, Ele não muda. Glória! Aleluia! Quem muda somos nós. Mas Ele não muda. Glória! Então por que você tem que mudar? Então por que você está pensando em desistir? Estar no vale é fácil? Não é. Quem quer estar no vale? Ninguém. Quem quer viver a bênção? Só fala, todo mundo vai levantar a mão. Mas o processo na vida do crente sempre vai ter um vale. Glória! Sempre vai ter um vale. Como eu disse, para te matar não, mas te colocar na posição. Qual posição de adorador? Qual posição? Posição de confiança, de fé. Porque foi dito aqui, se está tudo bem, se as coisas vão bem, você já parou para perceber que nos maiores momentos de aflição, foi um dos maiores momentos que você buscou a face do Senhor? Quando nada nessa terra podia suprir, quando nada nesse mundo podia preencher, mas quando você viu uma porta aberta de Deus na sua vida, entrava, sentava no banquinho, seja no primeiro, seja no último, dobrava os teus joelhos, e o Senhor falava contigo, como? Através de um abraço, como? Através da palavra, como? Através de uma oração. Glória! Aleluia! É ver a tua família, a tua casa perecer. A vontade do inimigo é te ver viver as maiores derrotas já vividas por alguém nessa terra. Mas a vontade de Deus para você é contrariar as estatísticas. Aleluia! Mudar cenários. Glória! E sabe o que eu acho lindo, meus irmãos? É que o inimigo está acusando, o inimigo está afrontando. Ele é tão mentiroso, ele é o pai da mentira, que ele vai dizendo, ó, está enfermo, vai morrer. O filho está na droga, vai morrer. São palavras de maldição, ele lança. Mas o crente está orando. Tem uma Dona Maria no joelho, tem um seu José fazendo jejum, tem uma igreja que ora. Assim como o Pedro estava na prisão. Glória! E tem alguém dizendo, Senhor, pode ser até a vontade de Satanás que a minha família venha perecer, mas Senhor, faz uma obra. Eu não posso, mas tu pode, Senhor. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Muda a minha história, Senhor. E o Senhor está dizendo, eu mudo história sim, mas fica na posição. Eu mudo história sim, mas não deixa de dobrar o teu joelho, não deixa de seja crente aqui, seja crente lá, e começa a profetizar, porque enquanto tu começar a liberar a palavra de
que é a visão dos querubins, de Deus em seu resplendor de glória. E agora, uma visão que Deus dá a Ezequiel, que torna célebre o capítulo de número 37, descrita na epígrafe do texto como a visão de um vale de ossos secos. Entenda que o vale de ossos secos representava a morte espiritual da nação de Judá, a morte espiritual do povo de Deus. Então Deus agora diz a Ezequiel, poderão estes ossos reviver? Aleluia. Deus coloca Ezequiel no meio de um vale. Depois faz Ezequiel andar ao redor do vale. Sabe o que é isso? É Deus mostrando para Ezequiel, o povo morreu, o povo se entregou à idolatria, há uma morte espiritual. Glória a Deus. Talvez no ponto de vista de alguém não há mais esperança. É parecido com a história de alguém aqui. Talvez alguém olhe para a tua parentela, para a tua família e não vê futuro. É um no álcool, é um no tráfico, é um no vício da droga, é um na prostituição, é um jogado para os cantos da rua. Mas você tem fé para ver Deus tirando aquele que está na rua e passou rolando no céu. Você tem fé para ver Deus tirando aquele que está na prostituição e no ponto de vista humano está morto espiritualmente em vida. Você tem fé para ter isso? Você tem fé para acreditar que Deus ainda muda história? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem teve a história mudada por Deus? Aleluia. Porque você levanta a tua mão para edificar a fé de alguém. Glória. Quem éramos nós sem a graça do Senhor? Aleluia. Quem era eu e você sem esse Jesus maravilhoso que nos libertou, que nos transformou? Irmão, como eu disse, eu não vim falar de mim, mas o Senhor está me incomodando a dizer. Muitos anos estive no tráfico de droga. Para mim é um privilégio, pela graça e misericórdia, que eu diminua e que Ele cresça. Mas quantas das vezes eu vim aqui resolver ideia do mundo do crime? Era tudo de terra ainda. E eu nunca imaginei hoje estar aqui para engrandecer o meu ego humano. Não, quem sou eu? Só o Senhor é Deus. E hoje o Senhor me permitiu estar aqui. Só Deus sabe o quanto meu coração se enche de alegria. Há muitos anos fui viciado na cocaína, viciado na maconha, que talvez do ponto de vista de alguém, minha família mesmo já me rejeitava. Era um tipo de pessoa que não tinha esperança, nem eu comigo mesmo. A perspectiva que eu tinha era morrer na mão da polícia, ou tirar uma cadeia, ou ficar de cadeira de roda, porque infelizmente nessa vida você tem ciência, ou morrer na mão dos próprios irmãos, que eu dizia, meus irmãos, né, no meio do crime. Mas só que havia um projeto de Deus sobre a minha vida. Aleluia. E há um projeto de Deus sobre a tua casa. Glória. Há um projeto de Deus sobre a tua descendência. O inimigo pode até querer frustrar, mas se Deus determinou, Aleluia. não tem que, não tem que trabe esse projeto. Porque aonde abundou o pecado, vai abundar a graça. Aleluia. Não estou massageando o teu ego não, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu vai ver o que papai vai fazer na tua história. Você tem fé para crer, para enxergar o sobrenatural, mesmo quando tudo vai na contramão da realidade, mesmo quando muitos estão dizendo não tem mais jeito. Mas Jesus diz: para mim ainda há possibilidade. Aleluia, Jesus. Quem disse que ele precisa de muito para operar o milagre? Glória. Ele é o dono do milagre. Aleluia, Deus. Ezequiel, o Senhor diz a Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Tu sabes, ó Senhor Jeová. Profetiza sobre estes ossos e dizes, Ezequiel, assim diz o Senhor Jeová:
você, vai ser através de você, vai ser através de você que Deus vai levantar quem está caído na tua casa. Vai ser através de você que Deus vai levantar quem está caído na tua parentela. Vai ser através de você que Deus vai levantar quem está perdido aí no mundo do crime. Vai ser através de você tomando posicionamento de profeta e não de osso seco para profetizar no ambiente. Aleluia, Jesus. Você tem noção da responsabilidade que você tem? Por isso que para você é mais difícil. Por isso que Deus te alcançou. Você alcançou graça diante dos olhos do Senhor. Aliás, a graça do Senhor te alcançou. E o Senhor decidiu te levantar. Você percebeu que quando você chama alguém para vir no culto, muitas das vezes quase todo mundo vem, mas tem vezes que só vem você, sozinha não. Jesus vem contigo, porque Ele é contigo em todos os momentos. Você percebeu que você tem começado a profetizar na tua casa. Você tem começado a crer em uma mudança, em uma restauração, em um momento que ninguém enxerga essa restauração. Você sabe por quê? Você sofre essa pressão. É porque Deus te escolheu. Você sabe por que o teu coração arde? E muitas das vezes você olha e diz: Senhor, eu não queria estar aqui sozinho. Senhor, eu queria que meu esposo estivesse comigo. Senhor, eu queria que minha família estivesse aqui. Senhor, eu queria dar um culto de ação de graça e dizer assim como Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas quem disse que este projeto na tua casa está falindo? Aleluia! Quem disse que na tua vida este projeto está falindo? Aleluia! Mas é um processo. E só vive o propósito que enfrenta o processo. O processo faz sangrar, o processo faz gemer, o processo é dolorido, o processo muitas das vezes te paralisa. Mas o Deus que te colocou nesse processo está te dizendo: eu sou contigo nesse vale. Eu sou contigo nesse vale. Adoro meu nome. Eu sou contigo nesse vale. Porque eu sou contigo nesse vale. Adora, porque eu sou contigo nesse vale. Confia, porque eu sou contigo nesse vale. Eu sou contigo nesse vale. Diz o Senhor. A palavra do inimigo contra a tua família vai morrer, vai perecer, vai passar, vai enfrentar processos de dor, mas não vai alcançar. Mas o que o Espírito de Deus manda eu te dizer é: enquanto mulher, tu continuar com os teus joelhos dobrados, enquanto mulher, tu estiver na minha presença, ninguém toca nos céus, ninguém toca nos céus, diz o Senhor. Aleluia. O teu posicionamento em Deus gera milagre. O teu posicionamento em Deus gera milagre. Quer ver? O teu momento no vale não define a tua história, mas sim o teu Deus. Mas quem se posiciona vive milagre. Vamos de Bíblia? No contexto de primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Agora Samuel recebe uma ordem de Deus: vai até a casa de Jessé, Samuel belemita, porque aprove um rei para governar sobre Israel. Saul já estava rejeitado como rei de Israel. Então agora a história você já conhece. Achegando-se o profeta na casa de Jessé, se depara com Eliabe, se atenta para a sua aparência, mas o Deus que sonda os corações diz: aleluia, não atendes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque sou eu, Deus que sonda o coração. Passou Eliabe, passou Samar, passou-se os 7 filhos de Jessé. Agora Samuel se dirige a
igual profeta, recebe a unção, recebe o azeite, mas é cheio da presença, lembra? É cheio da presença. Mas o que me chama a atenção é que Davi recebe unção, recebe a presença, mas não se assenta no trono, não ganha a coroa, mas volta para a posição de servo. Aleluia. Volta para a posição de adorador. Glória. Então e agora? Davi leva mantimento para os seus irmãos no campo de batalha. O gigante filisteu afronta de tarde, de manhã. Olha aí, Deus vai falar contigo. Aleluia. Afronta de tarde, afronta de manhã. É parecido com você o que você está passando. É sofrimento de manhã, é sofrimento durante o dia, é medo, é aflição que te causa ansiedade, às vezes até síndrome do pânico, porque o inimigo está afrontando. Mas só que o que me chama a atenção, varão, é que a ofensa de Golias, pastor, não servia só para colocar medo, porque só colocava medo em quem já tinha abandonado a fé. Mas havia um que estava dizendo: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Saúl já tinha perdido a fé, Eliabe, Abinadab e Samar, o povo de Israel já havia perdido a fé, mas havia um que confiava no Senhor. Aleluia. E decide enfrentar o gigante. Olha o posicionamento de Davi. Então agora Saúl diz para Davi: toma a minha armadura, toma a minha lança, vou conjecturar, toma a minha espada, Davi. Mas parece que eu estou vendo Davi olhar para Saúl e dizer: Saúl, alguns confiam em carros, Saúl, muitos confiam em cavalos, mas eu farei menção posicionamento em Deus é um milagre hoje na tua parentela. Vou melhorar para você entender. A palavra de Deus para você é: se posiciona, não saia da posição, porque enquanto tu está posicionado como servo, como adorador, não mudando a sua essência, vou eu te honrar na terra, vou eu restaurar a tua casa, vou eu honrar a tua história. Mas não saia da posição. Continue profetizando no vale, adorando neste vale. Alguns sábios dizem que no cemitério estão enterrados os grandes tesouros da terra. Pergunta por quê? De novo, por quê? Porque lá estão enterrados grandes chamados, lá estão enterrados grandes ministérios, lá estão enterrados grandes amores que não foram demonstrados. Sabe por quê? Porque veio sem nada, volta sem nada. Não enterre lá os teus sonhos e projetos. Não enterre lá o que Deus tem sobre a tua casa. Coloque de pé, por gentileza. Vou fazer uma oração da parte do pastor. Aleluia! Eu não sei se todos estão servindo ao Senhor, mas se porventura tem alguém em nosso meio que está afastado da presença do Senhor. Se tem, vem aqui à nossa frente, vamos orar por você. Se tem alguém que estava caminhando, mas está se sentindo fraquinho, está querendo força, vem até aqui à frente. O Senhor tem algo lindo para realizar na tua casa. A fé do pregador ajuda, do pastor ajuda, dos irmãos ajuda. Mas é necessário que você tome uma atitude de fé. Amém? Não tem ninguém? Então vamos orar. Tem alguém? Não tem? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. A tua palavra foi pregada, Jesus. Senhor amado, o Senhor sabe que o meu propósito aqui, Senhor amado, não é ganhar agenda. Meu propósito aqui não é ganhar, Senhor, recursos financeiros, mas sim render glórias e aleluias para o teu nome, e sim que vidas possam ser alcançadas e transformadas pelo poder do teu evangelho. Senhor amado, conceda, Senhor amado, a vitória na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, que veio hoje aqui buscar da tua parte um milagre, que veio hoje aqui buscar da tua parte, Senhor amado, algo que só ele, que só
só ela sabe, o Senhor sabe. Eu não sei, mas a coisa que eu tenho certeza é, Pai, que o Senhor operará um milagre em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, aplaude a Jesus.